Seja bem-vindo a esse canal. O intuito desse canal é despertar você, para que você possa olhar para o teu relacionamento e corrigir as rotas, porque nós sabemos que nós somos falhos e que nós erramos. E também sabemos que o rompimento do relacionamento acontece por falta do quê? De conhecimento. Então, hoje eu preparei algo para vocês que está escrito lá em Colossenses 3:13, que diz bem assim, porque o que nós vamos falar hoje é sobre o perdão, sobre restauração. Então, lá em Colossenses está escrito assim, ó: continuais a suportais vos uns aos outros liberalmente. Se alguém tiver razão para queixa contra o outro, assim como Jeová vos perdoou liberalmente, vós também o fazeis. Por que eu trouxe esse versículo para você? Para que você possa fazer uma reflexão. Porque nós só conseguimos nos corrigir quando a gente começa a fazer reflexão, fazer perguntas para nós mesmos. Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou sendo um bom esposo? Será que eu estou executando o que é para mim executar? Ou será que eu estou deixando a falta do perdão, do reconhecimento, me distanciar do meu relacionamento? E esse versículo que eu trouxe para vocês, que diz, né? Continuai a suportai-vos uns aos outros e a perdoai-vos uns aos outros. Então eu trouxe esse versículo com o intuito de você colocar ele dentro do seu relacionamento. Porque nós precisamos aprender a perdoar. Porque quando acontecem situações no relacionamento que é desconfortável, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer, até porque o seu marido, a sua esposa não tem uma bolinha de cristal para adivinhar aquilo que você gosta, que você não gosta, que você quer. Então nós precisamos falar. E o poder está na nossa fala. Nós precisamos expressar aquilo que a gente está sentindo. E isso vai facilitar a comunicação no seu relacionamento. E quando a gente tem uma boa comunicação, quando eu tenho a clareza necessária com o meu esposo, quando eu me posiciono, quando eu sei qual é o meu limite e qual é o limite que eu tenho que propor para ele, a comunicação fica leve. E aí as brigas começam a perder a força dentro do relacionamento. Então nós precisamos sim liberar o perdão com constância. Errou? Seja humilde o suficiente para dizer para o esposo, para a esposa que errou, que foi falho e corrigir. Por quê? Você não viveu nesse mundo antes. Você não teve essas experiências antes. É a primeira vez que você está vivendo. Então, por ser a primeira vez, vai ter erro. Mas precisa ter a humildade para corrigir. Isso vai fortalecer o seu relacionamento. Isso vai fechando as brechas para que o seu relacionamento não tenha rompimento. Porque se tem brigas, discussões, desentendimento e não tem humildade, não tem o perdão, isso vai com que o seu relacionamento vai enfraquecendo, você vai perdendo o encantamento pela sua esposa, pelo seu esposo. Por quê? Porque não tem reconhecimento. Nós precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e também precisamos aprender a reconhecer o lado bom também. Não podemos pontuar somente o lado ruim do relacionamento, porque no momento no qual aconteceu a situação ruim, também aconteceu situações boas nesse momento. Mas quando a situação ruim, você pega ela e deixa ela entrar com mais profundidade na sua alma,
você não vai conseguir lembrar dos momentos bons. Então, se você está passando por momentos difíceis no seu relacionamento, se você está pensando que não tem conserto, se você está pensando, eu estou no fundo do poço do meu relacionamento, eu não sei mais lidar, eu já tentei de tudo, nada dá certo. Eu quero dizer para você, o fundo do poço, ele é para te mostrar que o socorro, ele vem do alto e que você precisa buscar ajuda. Busque ajuda para que você possa olhar para o teu relacionamento e ver uma outra percepção aquele assunto no qual você acreditava que não tinha mais solução e tem solução. A solução é iniciar com a liberação do perdão, reconhecer que você foi falho, que você errou e que você quer reconstruir o teu relacionamento. Porque a reconstrução, ela acontece quando eu reconheço que eu preciso reconstruir. E nós precisamos saber que essa reconstrução, ela tem que ser contínua. Por quê? Eu sou falha, todos os dias eu vou errar, só que todos os dias eu preciso entender que eu preciso melhorar. Que o erro de ontem que eu cometi no meu relacionamento, eu não posso viver ele hoje novamente, repetir ele hoje. E quando eu falo de erro, eu sempre gosto de falar de história. Olha só, Davi. Davi, ele foi muito errante. Se hoje isso acontecesse no nosso relacionamento, a gente ia julgar. Davi, ele cometeu 2 pecados fortíssimos, derramamento de sangue e adultério. Mas mesmo assim, ele tinha o coração de Deus. Então, mas aí vamos lá, por que será que ele tinha o coração de Deus, sendo que ele era tão errante, tão falho? Porque ele se arrependia, ele pedia perdão. E como saber se eu me arrependi verdadeiramente da minha ação? É não cometendo mais a mesma coisa. Então Davi se arrependia, ia aos pés do Senhor, reconciliava ali e ele não cometia mais aquele pecado. Ele errava, mas de outra forma. Então, o arrependimento é isso, é quando eu me arrependo verdadeiramente e eu não cometo mais aquele erro. Então, nós precisamos trazer essa situação do Davi para o nosso relacionamento e reconhecer, porque muitas das vezes o rompimento está ali. Ah, eu errei com meu marido, eu prefiro esconder essa situação e essa situação vai me machucando cada dia mais e aí eu vou ficando insuportável porque tem algo dentro de mim que tá me machucando como se fosse uma faca pontuda me cutucando o tempo todo e aí eu faço o quê? Desconto essa frustração, essa agitação, essa tristeza que está dentro de mim no meu esposo, ou o esposo desconta na esposa também. Então nós precisamos jogar limpo. Um relacionamento, ele precisa ser um livro aberto. Eu preciso deixar o meu livro aberto para o meu esposo precisa deixar o livro dele aberto a mim, para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos entender, compreender e se assumir junto os erros, as falhas, corrigir a rota. E essa rota, ela tem que ser corrigida com constância, todos os dias. Eu não posso abrir mão daquilo que é prioridade na minha vida. Se o meu relacionamento, se a minha família é prioridade para mim, eu tenho sim que colocar ela na lista de prioridade no topo, para que eu possa ajustar isso todos os dias, porque se eu não ajusto, vai haver rompimento. O seu carro, homens, o seu carro, mulher, o seu carro, quando ele apresenta defeito, acendeu a luzinha vermelha no painel do seu carro, o que você faz imediatamente? Você corre levar o seu carro para o conserto. Por que você corre levar o seu carro para o conserto? Porque você sabe
que aquilo dali é um alerta, que tem algo que não está bem com o motor do seu carro. Então você não vai correr o risco de andar com o teu carro, porque pode acontecer algo. E esse algo que pode acontecer, você sabe que não vai ser bom. E aí eu te pergunto, por que quando o alerta acontece no seu relacionamento, quando a discussão começa a acontecer, quando a desconfiança começa, a insegurança, o medo entra no seu casamento, você não busca ajuda? Então nós precisamos fazer essa pergunta. Se o meu casamento é prioridade na minha vida, se a minha família é prioridade para mim, eu preciso me atentar nos sinais. Se está havendo desentendimento, eu preciso saber de onde está vindo esse desentendimento. O que causou isso? Por que que isso entrou dentro do meu relacionamento? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu consigo localizar a causa que está causando a destruição no meu relacionamento. Esse conteúdo tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido para você, se inscreva nesse canal para que mais pessoas possam ouvir esse conteúdo, para que elas possam reconhecer, para que elas possam ajustar. Porque há muitos casais sofrendo, há muito relacionamento se rompendo por não ter conhecimento, por não saber olhar para a situação com uma outra percepção. Então eu, como terapeuta, ajudo casais diariamente a lidar com os seus conflitos, com os seus medos, com as suas inseguranças, que eles acreditam que não tem jeito, e quando a gente traz para a terapia, a gente vê com outro olhar, ajudo eles a olhar para aquela situação que para eles não tinha solução. A gente olha junto com outro olhar e ali eles conseguem ver que há várias possibilidades que eles não via antes. E ali já acontece a reconciliação. Então, eu sempre digo, se tem vida, se tem amor, tem solução. Nós só precisamos encontrar junto qual é a solução para o teu casamento. Então, curte e compartilha com a primeira pessoa que vem na sua mente quando você começou a ouvir esse vídeo, para que ela possa ser despertada também, assim como você foi.